Bom, pessoal, esse exercício apresentado em sala, ele visa demonstrar algumas utilidades que o Excel nos permite ter, né, e aplicar nas análises quantitativas, aqui tentando aplicar para um quadro de vendas de um determinado produto. No caso aqui nós estamos vendendo tablets, né? O preço está aqui dividido por 1000, né? Em que nós temos uma meta traçada de vendas para o vendedor, em termos de vendas, que é calculada com base no preço unitário do tablet vezes a sua quantidade vendida, que daria esse valor. Portanto, ao vender 72 tablets, esperaria-se, né, que o vendedor tivesse adquirido um valor de R$ 151.200 pela venda desses 72 tablets, né, já que está multiplicado por 1000, né, e comparado ao preço que ele fechou o negócio, ou seja, o realizado. Então ele deveria ter vendido no mínimo 151 mil e ele conseguiu vender 153 mil. Aqui os números foram arredondados para apenas o inteiro, porque não interessa para a gente aqui ficar digitando valores quebrados, tá? É mais ilustrativo. Então tá, se ele vendeu a 153, deveria ter vendido a 151, ele vendeu 1,2% a mais da sua meta, né? Aqui basta multiplicar por 1000, seria R$ 1.800 a mais, né, no período de venda, no preço de venda que ele colocou. Portanto, o preço unitário médio das 72 unidades, ou seja, o preço de venda realizado dividido pela quantidade, me dá R$ 2.130 por tablet. Ok? Esta é a forma como a tabela foi construída. Onde está marcado em vermelho é o resultado de uma venda real realizada abaixo da meta. Portanto, aqui ele perdeu 1,9%, 0,7% e assim sucessivamente. Tá? Então veja que, obviamente, vai coincidir aqui que vai estar em vermelho os preços unitários praticados abaixo de 2,1, né? Ou R$ 2.100, tá certo? Toda vez que ele vendeu abaixo do preço meta, né? Ele teve um prejuízo, vamos dizer assim, com relação ao orçado, à sua meta, né? Ele teve lucro porque vendeu num preço bom, mas não em relação à sua meta de venda. Nesse exercício, não foi colocado aqui no Excel, mas admite-se uma oscilação para baixo do preço de até 5%. Tá? O desconto que ele estaria autorizado a dar seria até 5%. Então você veja que ele foi no máximo aqui nesta venda, né, na venda número 21, ele aplicou 5% de desconto para poder fechar o negócio de venda de 51 tablets. Ok? Bom, então vamos fazer agora o gráfico com relação a isso. Como é que ficaria aqui a nossa análise? Se eu quiser analisar como que o vendedor se saiu ao longo das suas vendas, foram 23 dias, tá? Eu esqueci de dizer, são 23 dias de vendas, em cada dia ele vendeu essas quantidades, tá? E na ordem sequencial do mês. Estão interessados em avaliar como foi a performance até o 23º dia e se eu consigo ter alguma projeção à frente, até o 30º dia, né? Ver qual que seria a tendência de vendas. Aqui está uma quantidade vendida, mas o eixo, efetivamente, vamos pegar aqui, ele está selecionado ali no gráfico como sendo a amostra, na ordem de 1 até 23. Tá certo? Então ele apresentou esse dado aqui. Então cada ponto desse aqui, esboçado no gráfico, está representando o valor vendido em cada dia ao longo do mês. Bom, vamos deixar assim por enquanto, depois eu vou trocar aqui para a quantidade, para a gente ver o que vai acontecer com esse gráfico. Aí realmente vai entrar aqui a quantidade vendida. Tá? Nós vamos deixar aqui do jeito que está por enquanto. Vou bater OK aqui. OK. Olha, eu posso clicar em qualquer um desses pontos em azul, tá? Você pode escolher qualquer um deles, ele seleciona aqui a maior parte deles. Depois você seleciona posicionando o botão direito do seu mouse sobre um desses pontos selecionados e coloca aqui, seleciona adicionar linha de tendência no Excel. Ele vai traçar uma linha de tendência, em que é uma linha que mais para frente, quando nós estudamos regressão linear, nós vamos ver como ela é adicionada, como ela é calculada, determinada. Tá? E aqui no Excel ele nos dá a oportunidade de exibir a equação no gráfico. Basta flegar aqui. E aqui depois nós vamos discutir esse R quadrado. Eu não vou mostrar aqui, ele vai ser bem baixo o valor obtido nesse exercício. Eu vou deixar para explicar um pouco mais sobre isso mais à frente. O importante agora é aprender como traçar essa equação. Uma vez que eu tracei a equação, ela aparece aqui no quadro, né, no gráfico.
você pode aumentá-la aqui, colorir, né? Mudar de cor, enfim, você pode selecionar a arte que você achar melhor para o seu gráfico ficar bem visível, bem inteligível, né? Então aqui nós estamos dizendo, que existe uma inclinação negativa, né, dessa minha reta. Esta é a minha equação de reta, onde o valor y aqui é o valor de vendas, o valor x aqui é exatamente o dia, né, em que eu executei aquela venda. Então esse gráfico está me dizendo que essa inclinação negativa da reta está sugerindo que ao longo do mês, entre o dia 1º e o 23º dia de execução dessa venda, o vendedor veio perdendo gradativamente, né, o seu ritmo de vendas. Mas eu posso afirmar que isso é verdade? Ainda não, porque nós temos poucos dados e, como nós estamos vendo aqui, existe uma dispersão muito grande desses dados ao longo dessa reta de aproximação. Nós vamos aprender a interpretar isso mais para frente quando nós formos ver o valor daquele R quadrado que ali está, né, que eu citei aqui no Excel. Por enquanto, vamos avaliar que é uma reta que está mostrando que sugere-se, né, que pode acontecer realmente ao longo dos 30 dias uma perda de ritmo em relação ao período inicial do mês. Mas isso aqui não está nos ajudando muito a entender o que está acontecendo. Vamos agora mudar aqui o eixo, tá? X, e vamos passá-lo para uma escala onde entra as quantidades vendidas. Ok? Então deixa eu retirar aqui esta linha de tendência. Agora nós vamos aqui no gráfico, no design do gráfico, e vamos alterar o realizado, alterando aqui não mais a coluna A, mas a coluna B como referência, pegando a quantidade vendida. Olha o que aconteceu com o gráfico. Parece que agora está sugerindo uma tendência muito mais clara. Vamos fazer o mesmo passo, clicar em qualquer botão aqui, em qualquer ponto plotado no gráfico, botão direito, adicionar a linha de tendência, exibir a equação no gráfico. Bom, como tivemos aqui agora, uma expressão que vai representar o quê? Vamos analisar o que ela está representando aqui para a gente. Eu agora estou vendo quanto eu vendi, portanto a minha receita, em relação à quantidade realmente vendida em unidades de produtos. Então quando a gente pega esse primeiro ponto aqui, ele está se referindo a uma venda de em torno aqui quase 20 unidades, provavelmente esse ponto 20, que aqui está, ó, 19, com uma receita de 44. Se nós conseguirmos selecionar esse dado aqui, ele vai aparecer exatamente isso, tá? Tá meio difícil aqui, porque por causa da linha de tendência que eu já adicionei, às vezes fica... achei, tá aqui, ó, 19,44, exatamente ele, perfeito? Esse ponto máximo é a minha melhor venda, né? 141 itens a 292, perdão, acho que esse aqui está um pouquinho acima, né? 293 contra 292, esse aqui é a minha melhor venda, foi a que eu consegui. Veja que eu vendi, tive uma maior receita com uma quantidade menor de produtos, então realmente foi uma receita, uma venda com um desempenho superior, né? O que essa equação está me dizendo? X representa aqui a quantidade vendida. Ela está me dizendo que a minha receita Y, ela vai ser 2,1511, né, vezes o meu X ou a minha quantidade vendida. Então concordam comigo que esse aqui está sugerindo ser o meu preço unitário de venda. Para cada quantidade vendida, multiplicando por esse fator, e subtraindo essa constante, eu tenho a minha receita de vendas. Ok? Bom, isso é o valor esperado de uma venda segundo essa equação. Só que ela está estranha ainda. Por quê? Se eu jogar o valor 0 em x, vai dar que eu teria uma receita negativa de R$ 1.568 se eu não vender nada. Estranho isso, né? Como que eu posso ter um prejuízo se eu não vendi nada? Né? Então essa reta tem que passar por um pequeno ajuste. Como é que a gente faz esse ajuste? O ideal é que essa reta passe pela origem. Se eu não vendi nada, é zero, a minha receita é zero. Então tem como fazer isso? Nós fazemos aqui um ajuste no Excel, que é selecionar aqui, ó, definir interseção no valor zero. Né? Aqui fica já em default, né, o valor zero estabelecido. Quando eu fiz isso, olha o que aconteceu. Ele tira aquela constante negativa, que seria meu intercepto linear da reta, cortando aqui na parte negativa do eixo Y, né? Ele zera, portanto, agora ele está passando exatamente pela origem do sistema cartesiano. E está me dizendo que o meu valor médio de venda é 2,13, aproximadamente. Vamos considerar aqui as duas últimas casas.
que não tem muita utilidade prática para a gente aqui na questão de valor monetário, né? Bom, então está sugerindo que eu tenho múltiplos de 2,13. Se nós viermos aqui no preço, este é o preço unitário, que nada mais é, como eu havia comentado, o realizado dividido pela quantidade. Portanto, é o preço de cada tablet vendido. Se nós virmos aqui embaixo, fizemos uma média, dá exatamente 2,13. Né? Aqui eu entro com a função, que é igual a uma média, que pega toda essa coluna aqui marcada em azul, circulada em azul, né? Que me dá um preço médio de venda 2,13, que é o que apareceu na equação. Tá? Consigo fazer de outra forma a determinação desse preço médio? Consigo. Eu venho aqui, calculo a média do meu valor realizado. Veja que essa fórmula aqui ela é a média de todos os valores da coluna do primeiro dia até o 23º dia. Portanto, é a soma de todos os valores dividido por 23. Né? Vai me dar um valor médio de venda de 155. O visado médio era 152 para esse período. Tá? Mas, quanto que eu realmente vendi? A soma, né? Basta somar todas essas quantidades, que eu vou ter aqui embaixo, 3.567, que é a soma, né, em 23 dias vendidos. Que está aqui, 3.567. Se eu quiser usar a fórmula direta, é só digitar igual, soma e seleciono o intervalo. Né? Então eu vendi toda essa quantidade de 1.675 tablets, que por sua vez é a soma de todas as quantidades vendidas aqui da coluna B. Né? Dividindo o valor total de receita pela quantidade vendida, dividido um pelo outro, me dá o valor médio de 2,13. Então veja, eu não precisaria ter feito nenhuma dessas modificações, né? Esses trabalhos de fazer um gráfico, traçar linha de tendência. Eu poderia ter vindo aqui na tabela e feito essas continhas aqui e chegaria no meu preço médio. Como eu disse no início da aula, o preço visado era 2,1, ou seja, 2.100, e nós temos 2.130, ou 2,13, né? Eu agora entendo que o que foi negociado até então está acima do planejado. Está bom. Tá? Apesar de que houve momentos de perda, eu estou conseguindo fazer um bom preço, né? Mantendo a minha meta e até ficando um pouco superior a ela. Mas o quanto superior? Né? Será que eu consigo permanecer com isso ao longo do mês? Bom, se eu já tenho uma curva de tendência das minhas vendas, eu agora posso utilizar essa curva de tendência para simular valores de venda entre o menor valor vendido, que é 19, e a minha maior quantidade vendida aqui, que é 141. Se eu vender qualquer quantidade de tablets entre os dias 24 até o dia 30 do mês, que esteja entre 19 e 141 unidades, eu posso fazer uma previsão da minha receita futura. Mas eu poderia, professor, fazer uma previsão para 150 unidades, 142 unidades? A rigor acadêmico, não, porque nós não podemos extrapolar a previsão para além dos limites inferior e superior dos dados que nós coletamos. Mas, sabendo-se que o mercado se comporta de tal maneira, você tem já uma carteira prevista, alguns contratos em vista de serem fechados, que você tem uma previsibilidade e sabe que esse comportamento vai se manter, você pode utilizar essa expressão. Mas, se chegar no dia 24, você visitar um cliente e ele querer vender para você 102 unidades, basta você pegar aqui, comprar de você, né, 102 unidades, basta pegar aqui o valor 102 no lugar de X e multiplicar por 2,323, que você vai ter a receita prevista que você deveria ter para dar um preço para ele. Então, um instrumento interessante para você manter, né, o mesmo padrão de vendas ao longo do período de trabalho que você está executando. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui agora no Minitab. O Minitab, ele pode nos dar aqui, eu chamei de V, vamos escrever direitinho, vendas, né? As vendas em valor, né? O preço unitário, então vamos chamar aqui de venda unitária. Venda unitária, né? Para que a gente possa ter o valor estimado médio do preço praticado. Tá? Se quiser pode chamar de preço também. Então nós vamos entrar aqui agora, eu vou selecionar esta coluna que tem o preço médio, vou deixar aqui como um valor 1 mesmo com o subgrupo, que os valores, cada amostra é um único valor. Tá? Então para mim determinar esse valor unitário é o valor de uma venda, por exemplo. Então eu vou deixar assim. No limite inferior, que é o Lower Specification, ou Upper Specification, eu vou entrar com os valores de venda mínimo e máximo que eu espero praticar.
Considerando que eu não tenho valor máximo, eu posso extrapolar, eu apenas coloquei aqui para a gente ter uma noção de uma referência superior quando eu colocar 5% a mais no meu preço para vender para o meu cliente. Tá? Eu poderia deixar aqui em branco também, não tem problema. Ok? Vamos deixar em branco nesse caso. Eu já salvei aqui um gráfico com ele gerado, aí a gente compara os dois. Fica interessante. Vamos deixar aqui agora o Lower Specification para 1.995. De onde que veio esse valor? Eu retirei 5% do valor de 2,1. Ou seja, é só multiplicar 2,1 vezes 0,95. Né? A gente chega no valor de venda de 1,99. Vou deixar esse 5 aqui com questão mais de rigor, tá? Estatístico. E agora eu vou gerar o gráfico. Isso aqui nós vamos aprender mais para frente a utilizar. É um gráfico de capacidade de processo. Então ele me dá o histograma de vendas para a minha amostragem. Tá? Me dá o perfil de colunas aqui, que são os valores mais comuns vendidos. Então eu tenho um valor comum aqui entre 2 e 2,1 aqui no meio. E tem outro em torno de 2,2, que são os mais praticados. Tá? Mas veja que abaixo do limite inferior de especificação, que é esse LSL, que é Lower Specification Limits, está mostrando aqui que eu tenho uma fração, né, uma probabilidade de vendas de uma fração de itens com preço abaixo do mínimo. Qual é essa probabilidade? Aqui o gráfico está dando para a gente em ppms. Tá? Nós vamos analisar essa performance aqui total, que é chamada Overall Performance, em que nós temos aqui quantas partes por milhão é uma unidade, né? Ou seja, quantos itens em cada 1 milhão de itens vendidos estarão vendidos abaixo do limite superior. Então ele fala, olha, em 1 milhão de oportunidades eu tenho 57.995 itens vendidos abaixo dessa oportunidade. Se quiser transformar isso aqui para percentual, basta andar com a casa da vírgula 4 casas para a esquerda, que você transforma a ppm aqui em percentual. Tá? Então aqui seria o equivalente a 5,7995, ou praticamente 5,8% estaria sendo vendido abaixo do preço mínimo por esse vendedor. Tá? Então daria para a gente ter uma análise de quanto que ao final dos 23 dias performou esse vendedor. Ou a contrapartida seria dizer o quê? Se ele estima-se, né, que ele tenha 5,8% de vendas abaixo da sua meta, significa dizer que ele tem 94,2% de sucesso. Tá? Para o preço praticado. Tá, ok? Depois nós vamos olhar isso aqui com mais calma. Deixa eu mostrar aqui o outro gráfico que eu havia feito antes. Esse aqui é o gráfico anterior colocando o limite superior. Aqui nós podemos analisar que quanto ele venderia acima dos 5% a mais estabelecido como um desafio para ele. Né? Tenta vender aí com 5% a mais de ágio, né? Sobre o seu valor de venda. Então aqui estaria que a parte por milhão acima do limite superior, que é o Upper Specification Limits, seria aqui andando na casa da vírgula 4 casas, 1, 2, 3, 4, 20,2% de tablets vendidos acima do desafio de 5%. Tá? Então, pessoal, é bastante interessante, nós aprendemos, né, a trabalhar com esse tipo de análise. Eles nos facilitam muito a vida na hora de gerir o negócio, avaliar performance, avaliar nível de receita, né, lucratividade, pontos problemáticos, tá, que a gente tenha a cumprir. Eu fiz aqui em braço, só para encerrar, um gráfico complementar mostrando, né, as diferenças aqui percentuais em venda. Então, eu plotei esses gráficos que aqui estão com os valores percentuais negativos. Então, onde está abaixo aqui do eixo X, são os momentos em que eu vendi com deságio, né? Dando um desconto alto. Veja que o maior desconto que eu dei aqui foi exatamente os 5%, que era o máximo que o vendedor poderia dar. Se ele tivesse dado um desconto aqui acima de 5%, apareceria uma barra aqui bem mais pronunciada. Você fala, mas por que aqui nesse ponto você deu um desconto a mais do que 5%? Né? Quem foi esse vendedor? Quem é esse cliente? Por que chegou a esse ponto? Né? Você consegue fazer o que nós chamamos do follow-up de vendas. Perfeito? É isso, ficamos por aqui. Mais à frente nós vamos analisar a estratégia de utilizar essas curvas regressivas que aqui está, para fazer análise também de custo, ponto de equilíbrio, e vamos elaborando um pouco mais o nosso caso. Tá? Até o próximo vídeo.